Graça e paz. No nome santo de Jesus. Estamos aqui, Chácara Manaim, dia em que estamos nas 24 horas, período de 24 horas de oração. E o bannerzinho, Jornada de Oração, veio como versículo Atos 12, verso 5, a segunda parte. E eu quero ler junto com os irmãos essa segunda parte que está nos dirigindo a essas 24 horas de oração. Mas havia oração incessante a Deus. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para te adorar, para te exaltar e também, papai, para aprender com a tua palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, a direção do teu Espírito, traduzindo, Senhor Deus, esta palavra, logos, em palavra rema, e que venha verdadeiramente ser vivificada pelo teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, amém. 1 Tessalonicenses 5,17, eu quero ensinar para você um versículo bíblico. Se alguém ainda não decorou um versículo, nesta manhã eu quero te ensinar um versículo. Ele é bem fácil, ele diz assim: orai sem cessar. Esse é o versículo. Será que você conseguiu decorar? Vamos todos juntos? Orai sem cessar. Paulo está dando algumas instruções na despedida aqui dos irmãos e ele fala: orem sem cessar. O tema da nossa meditação nesta manhã é o poder da oração incessante, ou seja, devemos orar sem cessar e assim nós vamos obter os milagres do nosso Deus. Atos 12 conta-nos a história de Pedro sendo aprisionado. Depois da igreja ser levada por causa da perseguição a outros campos, direção de Deus certamente, o rei Herodes, ele começa a sentir gosto em prender e matar os cristãos. E ele faz isso, levando Tiago, um dos principais ali, dos irmãos daquela época, à morte através da espada. No capítulo 12, verso 3, fala que ele viu que isso era agradável aos judeus. E como um bom político que gosta de agradar o povo, ele começa a perseguir aqueles denominados cristãos, os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus. E ele manda prender Pedro. Pedro está preso num cárcere com escoltas de soldados, e há um plano de matar Pedro. Então Pedro está no corredor da morte. Espera-se um tempo para que não seja feito esse martírio na Páscoa. E aí então no verso de número 5 fala: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante, orai sem cessar, por parte da igreja. Notem, a oração era incessante, não parava de orar. Nessas 24 horas, na nossa sala de oração, em turnos de 1 hora, a oração também é incessante. E por que nós fazemos isso? Por que nós temos esta prática? Já vamos ver já. Então, era oração incessante. Segundo lugar,
era dirigida a Deus, oração incessante a Deus, feito pela igreja, parte da igreja estava ali orando a favor de Pedro. Então Pedro está na cadeia e eu creio que ele não sabe o que a igreja está fazendo. E a igreja está orando e não sabe o que Deus vai fazer, mas vai fazer. E nós vamos ver então, enquanto a igreja está orando, Deus está trabalhando. Já diziam algumas pessoas que enquanto você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Então nós vamos meditar, enquanto a igreja ora, primeira coisa, Deus envia ajuda. Olha no verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então, enquanto a igreja está orando, Deus envia ajuda. Nós lembramos lá no 2 Reis, capítulo 2, verso 19, 2 Reis 19, verso 35, havia um ataque do inimigo ao povo de Deus e o rei pegou a carta de acusação, levou diante do Senhor e começou a orar, e Deus então enviou ajuda. E naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Coisa tremenda. Quando alguém está orando, Deus está enviando ajuda. Daniel, conhecida a história de Daniel lançado ali na cova dos leões, capítulo 6, Daniel, verso 22. E o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Então, enquanto há oração incessante, Deus está enviando ajuda. Pedro está ali no cárcere, no corredor da morte, e Deus enviou um anjo. Segunda coisa, enquanto a igreja ora, Deus quebra as cadeias. O verso 7, no finalzinho, diz: então as cadeias caíram-lhe das mãos. Não foi o anjo. O anjo só levou a mensagem, só despertou Pedro. Deus fez com que as algemas, as cadeias caíssem. Ele quebra as cadeias. Enquanto a igreja ora, terceira coisa, Deus cega os inimigos. No versículo 9, diz: então saindo, Pedro está saindo da prisão levado pelo anjo, então saindo o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, Pedro ainda não está entendendo. Verso 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro. Coisa tremenda, 16 soldados foram destacados para ficar ali cuidando de Pedro, 2 ao lado dele, 16 pessoas, e o anjo acorda Pedro. Deus faz com que caiam as algemas, as cadeias, e Pedro está saindo, e os soldados estão ali, e os soldados não veem nada. Esse é o nosso Deus. Enquanto nós estamos orando, Deus está operando o milagre. 16 soldados, ali no verso 4, diz desses 4 grupos de soldados, 4 por 4, 16 soldados. Eu não sei se os irmãos lembram da história lá de Gênesis 11, 19, verso 11, quando 2 anjos foram até Sodoma, e os cidadãos daquele lugar quiseram abusar desses homens enviados por Deus. Houve uma história bem complicada ali, mas ali Deus também cegou aqueles homens, e eles ficaram procurando para achar a porta e não conseguiram. Esse é o nosso Deus. Enquanto nós estamos orando, enquanto a igreja
ora incessantemente, Deus envia ajuda, Deus quebra as cadeias, Deus cega os inimigos. Em quarto lugar, enquanto a igreja ora, Deus abre as portas. Certamente que da prisão, passando por ali, pela cadeia todinha, as portas foram sendo abertas. Mas olha a segunda parte do versículo 10. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o último portão de ferro é prisão, é cadeia, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram para uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Eu acho tremenda essa palavra aqui, automaticamente naquela época. É só o nosso Deus. É só o nosso Deus. Não foi o anjo. O anjo só foi ali despertar e falar para Pedro. Quem está fazendo tudo isso é Deus. E por que ele está fazendo isso? Porque a igreja está orando. Pedro não sabe que a igreja está reunida orando. A igreja está orando e não sabe o que Deus está fazendo. Mas Deus está fazendo. Quando nós entramos naquela salinha, podemos até não ter essa percepção de Deus trabalhando, mas Ele está trabalhando. Nós oramos ali por países, oramos por pessoas, por enfermos, por salvação. E enquanto nós estamos orando ali, Deus está trabalhando. Amém. O portão central da prisão, Deus abriu automaticamente. Coisa maravilhosa. Coisa tremenda. E em quinto e último lugar, enquanto a igreja ora, Deus traz a resposta à sua porta. Ali do verso 11 ao verso 16, é muito interessante que Pedro é levado, creio que por Deus, pelo Espírito Santo, até aquela casa onde a igreja estava reunida orando. Estava orando por Pedro, estava clamando diante de Deus por Pedro, oração incessante, orando. De repente, alguém bate a porta. E quem é? É Pedro. Uma jovem, Rode, abre a porta e ela se assusta, porque Pedro está ali na porta, não está mais na cadeia. A igreja está ali orando e Pedro já está ali na porta. Muitas vezes, amados, nós oramos a Deus incessantemente, pedimos para Deus, mas corremos atrás do milagre. Deus traz até nós. Muitas pessoas falam assim, Deus vai fazer, mas eu tenho que fazer a minha parte. Como que se nós não fizéssemos alguma coisa, Deus seria impossibilitado de agir. Eu quero dizer que a única coisa que Deus espera de mim e de você é que a gente ore sem cessar. É Ele quem cuida, é Ele quem faz. Aquela moça fecha a porta, vai lá dentro, irmãos, os irmãos estão orando incessantemente, Senhor, abençoa. No dia seguinte, Pedro iria ser sacrificado, assassinado, martirizado. E é interessante também que Pedro está lá, e um dia antes da execução, o que ele está fazendo? Ai, o que vai ser de mim? Ai, ninguém da igreja veio me visitar. Ai. Pedro está dormindo. Por quê? Ele sabia, a vida dele estava nas mãos de Deus. Mesmo sem ele saber que a igreja estava orando, mesmo sem a igreja saber o que Deus estava fazendo, as coisas no mundo sobrenatural acontecem, Deus trabalha. Deus é um Deus que desde o princípio Ele sempre agiu, interagiu e controla e governa toda a história. A menina entra lá, irmãos, Pedro está aí. Larga a mão, você boba, menina. Eles estavam orando, né? A gente é a mesma coisa, irmãos. A gente ora e muitas vezes é difícil da gente acreditar quando o milagre chega. Muitas vezes a gente fala assim, não acredito. Não é? Queridos, o poder da oração incessante, orai sem cessar. Vamos aplicar isso para as nossas vidas. Quando nós oramos,
Deus envia ajuda. Eu não sei o porquê, o motivo, a razão pela qual você tem orado. Mas eu sei que Deus está trabalhando. Eu sei que Deus envia ajuda. Aconteceu no campo missionário. O missionário indo de uma cidade até outra de noite precisou dormir na beira da estrada. E no outro dia ele chegou numa cidadezinha e foi até um armazém, um bar, uma lanchonete. E chegou lá, havia uns homens mal encarados e foram falar com ele. Falaram, quem que estava com você? Ele falou assim, não, eu estou sozinho nessa viagem. Eles falaram, não, tinham 12 pessoas com você, nós contamos. Nós havíamos feito uma emboscada para tirar a tua vida. Mas quando você chegou, haviam 12 homens ali. Ele falou, não, é possível, eu estava sozinho. E ficou aquela situação ali. Voltando em férias ao seu país, testemunhando a igreja, ele contou esse fato. E ao contar esse fato, um irmão, ali na reunião, pediu a palavra e perguntou, quando foi esse dia? E ele pensou e chegou lá a data que havia acontecido. E esse irmão disse, irmão, nesse dia eu estava em casa dormindo, Deus me acordou, pedindo, falando, instruindo para que eu orasse por você. E eu liguei e em 12 pessoas nós levantamos um clamor pela sua vida. Coisa tremenda. Coisa tremenda, outro país muito longe, muito distante, a oração incessante daqueles irmãos, Deus liberou os anjos para estarem ali. E aquele missionário foi poupado. Deus envia ajuda. Segunda coisa, Deus quebra cadeias. E você pode falar assim, mas eu não estou preso. Mas existem tantas cadeias. Cadeias físicas como enfermidade. Talvez você esteja orando por pessoas há tempo, mas continua, seja incessante nas suas orações. Deus vai quebrar essa cadeia da enfermidade, no nome santo de Jesus. Hoje, daqui a pouco vai vir um homem aqui conversar comigo. Ele estava ali no precipício da morte. E nós aqui como igreja oramos. Ele foi levado, internado várias vezes, problemas no pâncreas, etc. Além de tudo isso, quase morto, ele foi contaminado com a Covid. E eu lembro, nós orávamos e vinha na minha cabeça, ele vai morrer, mas a gente não parou de orar. E hoje ele vai estar aqui conversando conosco. O Roberto da Creger, Roberto Carlos. Ora, Deus quebra as cadeias emocionais. Quantas pessoas estão presas emocionalmente? São correntes, são fardos que estão carregando, mas a gente continua orando, e Deus quebra essas cadeias. Quantas pessoas estão presas pelos vícios? São cadeias, são amarras. Que gostoso ouvir o WhatsApp da irmãzinha do São Dimas. O meu filho foi liberto, ele não está mais usando drogas, outro não está mais no vício, aleluia, nós continuamos orando, oração incessante, e Deus vai quebrando tudo. Quantas pessoas estão presas por Satanás, cadeias, correntes do inferno? Você tem orado por um familiar, um amigo para se converter, parece que não vai. Irmão, irmã, Deus está trabalhando, vai chegar um momento que a cadeia vai ser quebrada, que a visão vai ser aberta, que vai enxergar o caminho do Senhor. Deus cega os inimigos. Quantos inimigos? Mas a gente pode caminhar tranquilamente. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita. E a gente segue em frente. O Salmo 91, o Salmo de proteção de Deus. Nós precisamos crer nesse Deus. Ele não deixa nenhum inimigo tocar na sua vida. Ele cega os inimigos. Deus abre as portas. Você tem orado por alguma coisa? A porta ainda está fechada, o portão ainda está fechado. Eu quero dizer para você que Deus tem o controle lá no céu.
E lá do céu é só dar um clique, a porta certa, no tempo certo, vai se abrir e a porta errada vai se fechar. Deus não vai permitir que você entre por caminhos errados. Amém. Mas temos que orar incessantemente. Precisamos orar sem cessar. E Deus, assim como o motivo da oração era Pedro, e Deus colocou Pedro ali na porta da casa onde estavam orando, Deus vai mandar um milagre até você, em nome de Jesus. Você não precisa ficar correndo atrás, você não precisa ficar descabelado, aí quando vai ser, aí Senhor, não aguento mais. Simplesmente ore, 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 creia, creia, e Deus vai mandar um milagre, vai te surpreender. Nós vamos receber uma carta do governo, das instituições políticas, das instituições judiciais. A comunidade está livre totalmente de todo e qualquer processo contra ela. Nós não precisamos ficar correndo, nós precisamos continuar orando. Desde 2015 estamos orando incessantemente. Eu preciso orar, você precisa orar. A igreja precisa orar. Volto a dizer novamente, quando eu trabalho, eu trabalho. Quando eu oro, Deus trabalha. Assim como Pedro estava condenado à morte, nós também estávamos condenados à morte. Assim como Pedro estava em cadeias, nós também estávamos em cadeias. Cadeias do pecado, cadeias do inferno, cadeias dos demônios. Nós estávamos aprisionados, acorrentados por Satanás, que veio e nos libertou. Quantos aqui tiveram no passado vícios? E Deus libertou. Deus faz cair, porque Jesus Cristo veio nos libertar. Lá na cruz do Calvário, o sangue derramado lá na cruz por Jesus, foi a obra completa realizada. Hoje eu entrego as coisas para Deus e continuo crendo que o poder daquele sangue derramado há mais de 2000 anos atrás tem efeito para os nossos dias e atua nas nossas vidas. Eu quero terminar lendo João, capítulo 14, verso 13 e verso 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Jesus está falando para mim e para você. E tudo quanto pedirdes, tudo aquilo que você colocar em oração, orando sem cessar, orando no nome dele, Jesus, ele diz, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O resultado de todo o milagre, de toda a bênção, é o nome de Cristo Jesus ser glorificado, é o nome do Pai ser glorificado. Verso 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você tem orado, você tem pedido, você tem orado a Deus em nome de Jesus, você tem pedido para Deus, você tem insistido com Deus, creia. Chegará o tempo em que o milagre virá. Deus envia ajuda, Deus quebra as cadeias, Deus cega os inimigos, Deus abre as portas e Deus traz a resposta à sua porta. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Na sequência dessa história, o homem malvado da história, Herodes, foi morto de uma forma sobrenatural pelo Deus vivo. Pode ficar tranquilo. Não se turbe o vosso coração, não fica inquieto. Ah, mas a pessoa está falando isso, fulano está... Deixa na mão de Deus. Deixa que Deus resolva o assunto. Ele é Jeová Tsidkenu, Ele é a nossa justiça. Cremos nesse poder da oração incessante? Cremos no poder desse Deus que vem em nosso socorro? Os momentos mais difíceis que enfrentamos são os momentos que Deus está mais próximo de nós.
Se você está passando por alguma luta, alguma debilidade na sua vida, não acredite na palavra profética do inferno, do diabo. Deus não gosta mais de mim, Deus está longe. Muito pelo contrário. Haja em fé. Ore incessantemente. E creia nesse Deus que é socorro presente. Vamos orar. Papai, que história fantástica, Senhor. Sobrenatural. E como nós precisamos disso, Pai. Senhor Deus, o Senhor conhece as nossas vidas e o Senhor sabe que a nossa maior luta continua sendo acerca da oração. O Senhor sabe, Papai amado, que nós não sabemos orar, a Tua palavra diz isso, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor Deus, ensina-nos a orar. Como os discípulos pediram para Ti, Jesus, nós pedimos. Ensina-nos, Senhor Deus, a ser uma igreja que ora incessantemente, apresentando diante de Ti todas as nossas causas e crendo naquilo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, Papai amado. Muito obrigado. Se alguém nas condições de Pedro, neste momento, talvez não fisicamente, talvez emocionalmente ou espiritualmente, leva-nos como igreja de interceder, até ver essas pessoas chegando nesse lugar, totalmente libertas, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Se alguém aqui entre nós, ou alguém que está assistindo ou virá assistir essa mensagem, Senhor Deus, opera o Teu poder. Nós oramos por essas vidas e pedimos, Senhor Deus, que o poder do Senhor venha sobre a vida delas e o Senhor envia ajuda, anjos, e vai fazendo, Senhor Deus, o milagre acontecer. E nós já Te agradecemos porque nós cremos que o Senhor é um Deus fiel. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto a igreja ora, enquanto você ora, Deus faz todas essas coisas. Um forte abraço, em nome de Jesus. Amém.